Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. O que é polarizar um diodo? É aplicar uma diferença de potencial às suas extremidades. Essa tensão aplicada ela pode ser aplicada de duas formas: a polarização direta ou reversa. Direta, reversa, uma num sentido e outro no sentido contrário. No caso da direta, olha aqui, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, está direto. Então, quando a tensão positiva é aplicada no material P e a tensão negativa no N. O polo negativo, o que vai acontecer? Vai repelir os elétrons livres do cristal N. E o polo positivo vai atrair, através de sua conexão, com o cristal P. Então, para haver o fluxo livre de elétrons na tensão da bateria, ela tem que passar, ir além, sobrepujar o efeito da camada de depressão. Ou seja, imagine que eu tenho ali um diodo de silício. O valor é 0,7. Se eu aplicar 0,3, 0,4, não vai acontecer nada. Agora, se eu aplicar 1, 1 é maior que 0,7. Aí já vai haver esse fluxo. Então, seria isso. Ó, tem aqui o meu diodo de silício. Sem 0 volts não vai ter nada. Minha barreira de potencial é grande. Vamos supor que eu aumento para 0,2. A minha barreira de potencial diminui, mas ainda não tem circulação. Quando eu aumento isso para 1,5, a minha barreira de potencial vai diminuir bastante e vai aumentar a minha corrente. Vai ter o fluxo. Então quer dizer que quanto maior a tensão eu for colocando, menor vai ser a minha barreira de potencial. Claro, só que tem um limite. Se você colocar demais, o seu diodo pode ser danificado, ele pode estragar. Essa polarização ela vai permitir a circulação de corrente elétrica no seu circuito através do movimento de portadores livres. Assim, quando o diodo está polarizado diretamente, diz que o diodo está em condução. Vamos fazer um exemplozinho aqui no EasyEda. easyeda.com, né? Você já entra direto. No caso aqui, eu já estou logado, né? Mas você pode, quando você clica aqui, ó, EasyEda Designer, você vai ter que criar uma conta. Basta você seguir os dados certinho, você cria sua conta. Aqui eu já tenho a minha conta criada, eu tenho aqui já vários exemplos, né, já que eu fiz, tem muitos deles aqui, ó, certo? Eu tenho vários deles. Vamos fazer um aqui do zero, bem simplesinho, para que a gente possa ver como funciona. Bom, primeiro ponto aqui, ó, Standard, eu tenho que mudar para simulação. Então, eu saio do modo padrão para simulação. E aí eu venho aqui em novo projeto. Vou dar um nome para o projeto, por exemplo, polarização direta diodo. Salvar. Clico em salvar. Ele vai abrir aqui. Então, agora eu já posso criar. Eu tenho aqui a minha área de trabalho. Se eu quiser, eu posso colocar título, companhia, várias coisas, né? E aí eu venho aqui em componentes como library, a minha livraria comum. Olha só o que eu preciso colocar. Deixa eu dar um zoom aqui, só um minutinho, para vocês verem. Eu preciso colocar, em primeiro lugar, um diodo, uma fonte, um diodo, um LED. Aqui eu tenho o terra. Sempre coloque o terra. Um circuito sem aterramento ele não vai funcionar. Então, deixa eu aumentar aqui, beleza. Agora, outro ponto é uma fonte. Deixa eu procurar aqui, então, a fonte. Está aqui a minha fonte.
Não vou colocar valor nela ainda, vou só colocar os componentes. Um diodo, um N4001, então eu venho aqui, potenciômetro, resistor, indutor, capacitor eletrolítico, diodo, olha só, o diodo, vou colocar o meu diodozinho, e um LED, que é um diodo também, só que, como vocês sabem, é um diodo emissor de luz, Light Emitter Diode. Pronto. Para eu fazer as conexões, basta eu clicar em W, que é o wire, e aí ele vai ligar aqui, ó. Puff, a mesma coisa, liguei aqui no meu diodo, fechei aqui o meu circuito, né? Ó, fechei o meu circuito. Beleza. Agora, deixa eu voltar. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Um N4001, um diodo de silício. Eu vou começar aqui com uma tensão. Se eu clico nela, eu venho aqui ao valor. Eu vou colocar um valor de 0,1. Se eu colocar vírgula, vai dar problema. E vou salvar. Salvo. Sempre salva antes, tá? E vou rodar. Aqui é o rodar. Ó. O que aconteceu? Nada, porque não quebrou a barreira de potencial. Vou colocar agora um valor bem acima do 0,7, como por exemplo 2,5. O que vai ter que acontecer? Provavelmente ele vai acender o LED. Vou salvar e rodar. Pronto, acendeu o LED. Por que o LED acendeu? Vamos retornar aqui. Porque ele teve um valor acima da barreira de potencial. Simples, não é? Use o EasyEDA, faça essa simulação depois. Você pode fazê-la também no Multisim, qualquer outro simulador. Indico vocês a fazerem isso. É uma forma bem interessante de você estudar. O que eu tenho que lembrar, então, na polarização direta? A corrente ela circula com facilidade no diodo, polarizado diretamente. Assim que a tensão aplicada for maior que a barreira de potencial, existirá uma corrente alta no circuito. Se a tensão da fonte for maior que 0,7 num diodo de silício, haverá uma corrente contínua no sentido direto. A polarização inversa é o contrário da direta. Ou seja, eu vou ter o positivo no negativo e o negativo no positivo. Então, vai ligar o polo positivo do material tipo N e o polo negativo no material do tipo P. E aí vai acontecer isso aqui. Ó. Os portadores livres de cada cristal eles são atraídos pelos potenciais da barreira, da bateria, melhor dizendo, para as extremidades do diodo. Então, olha só, vai ter essa junção aqui, o que vai fazer com que a região de depressão aumente, porque os portadores são afastados da junção. Então, quando eu faço essa polarização inversa ou reversa, não existe o fluxo de portadores através da junção. A polarização reversa faz com que o diodo impeça a circulação de corrente no circuito elétrico. Nesse caso, diz que o diodo está em bloqueio. Vamos fazer essa simulação aqui para ver o que ocorre? Então, vamos lá. Eu vou, então, criar um novo, tá? Eu vou criar um novo, vou fechar esse aqui do direto, vou criar um novo projeto, vou escrever aqui polarização reversa diodo. Salvar. Conferir aqui, estou no modo simulação, ótimo. Venho aqui na livraria comum. Vou escolher aqui, gente, tem esse hábito, começa sempre colocando um terra, tá? Se eu pego o screw look e rodo ele, eu aumento ou diminuo, tá bom? ESC, eu solto, né? Então aqui, olha só, mais uma vez, eu vou ter um diodo. Note que agora tem um outro diodo. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter outro diodo. Eu vou colocar aqui, então, um N4148. Beleza, tem aqui o diodo 1N4148, tenho um LED,
tenho uma fonte, e terei também um multímetro. Olha aqui o meu multímetro. Opa! Tenho aqui então o meu multímetro. Então agora vamos ligar tudo, né? Vamos ligar tudo. Deixa eu voltar aqui. Aqui está com 4001. Deixa eu trocar esse 4001 aqui. Quarenta e um, 48. Ah, ótimo. Agora veio 41, 48. Isso. Opa. Arrastei, pronto. Agora vamos ligar. Olha só. Então, essa é a ligação, né? Vamos colocar aqui o W, né? Só para vocês lembrarem, para poder fazer a ligação. Corrente, eu meço como? A corrente, eu meço aqui, ó, vocês estão observando que não está ligado, ó. Eu tenho que ter esse cuidado de fazer a ligação. Clico num e no outro, pronto. Isso. Agora, deixa eu ver aqui. Isso. Vamos ligar aqui. Perfeito. E fechar o circuito. Por que a corrente é em aberto, hein? Porque o elétron ele tem que passar por dentro do nosso multímetro, tá? Isso. E o meu multímetro ele tem que estar para a função amperímetro. Pronto, agora está tudo correto. Vamos ver aqui, vamos variar aqui os valores da tensão, deixa eu salvar. Vou colocar aqui antes 0,3, 0,3 e vamos ver a corrente. Vamos salvar aqui, vamos ver a corrente. 1,51 nanoampere, certo? Agora, vamos aumentar isso aqui para 1 volt. Salvo. Simulo. 308 nanoampere. O que aconteceu? Diminuiu mais ainda, certo? Vamos colocar agora 2,5. 2,5. O que vai acontecer? 0,12. Porque passou a barreira de potencial, né? E acendeu. Ótimo. Não é isso? Vamos colocar aqui então 3,5. Vamos ver o que acontece. Salvar. Zero vírgula 69. Foi aumentando. Por quê? Porque eu aumentei, quebrou a barreira de potencial. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos desligar aqui. E vamos inverter essa polarização. Para eu inverter, aqui, ó, inverte horizontal. Pronto. Então, olha como que está essa ligação. Positivo no cátodo é o que estava antes, não é? Agora está positivo no anodo, negativo nele. Vamos ver o que acontece aqui. Olha o valor, 2,523 nanoampere. Vamos salvar. Vamos modificar. Vamos colocar ela aqui. 2,5. Ainda baixo.
Vamos colocar aqui 0,5. (243), 2,5, né? nanoampere. E assim por diante. Vai dando essa olhada, vai modificando, vendo os valores das correntes e mudando as formas de polarização e vai verificando, comparando a teoria com a prática. E aí, ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail carloslemos@iftm.edu.br ou me procure pelo Facebook, Carlos Paula Lemos. Muito grato, um grande abraço e até o próximo encontro.